O canal Há Controvérsias apresenta a Guerra da Venezuela. Essa guerra fictícia teve 4 grupos principais: aliados, venezuelistas e seus apoiadores. Após uma reunião em Nova Orleans do presidente americano com o brasileiro, ficou decidido que o Brasil declararia guerra à Venezuela, com apoio logístico, mas não militar. O motivo da guerra foi que os Estados Unidos, junto com seus aliados, não reconheciam o governo do ditador Nicolás Maduro da República Bolivariana da Venezuela. Então, 3 dias depois, o Brasil declara guerra à Venezuela. A operação partiu da Venezuela, que invadiu 4 estados brasileiros: Amapá, Pará, Amazonas e Roraima, graças ao apoio militar da Rússia. O exército brasileiro, treinado para lutar nesse tipo de território, reconquista pedaços rapidamente e fica nesse vai e vai, pegando e retomando pedaços aqui e lá. Durante muito tempo a guerra se manteve assim, até que meio mês após o início da guerra, o Paraguai declara guerra à Venezuela. Como resposta, Argentina e Uruguai declaram apoio à Venezuela. No mesmo dia, Equador declara apoio à Venezuela. Mas depois, Guiana, Colômbia e Chile declaram apoio ao Brasil. Em um tratado com os Estados Unidos, Colômbia também declara guerra à Venezuela. Venezuela vence os exércitos colombianos e brasileiros na batalha do norte do Rio Negro e na do leste do Grã-Pará. Fica parada durante um tempo, sem tomar de território de nenhum dos lados, até que o Equador, em um acordo com a Venezuela, declara guerra e invade pedaços da Colômbia. Na Batalha de Proélio, Brasil e Colômbia retomam parte do território e invadem o Equador na Batalha de Quito. A capital é movida para achar os esforços, o Equador é completamente dominado pela Colômbia e pelo Brasil. A Bolívia declara guerra ao Brasil e invade parte do seu território, vencendo o Brasil na Batalha de Rondônia, chegando perto da Venezuela. Com a ajuda da Venezuela, ganham a Batalha do Corredor do Amazonas, conectando os dois países. Vendo isso, a Argentina declara guerra ao Brasil e entra junto com os outros 2 países já guerreados. Como resposta, o Chile declara guerra 10 horas depois à Argentina. O Chile vence a Argentina da Batalha de Mendoza. A Argentina, como resposta, invade o Brasil. Na Batalha do Iguaçu, o exército argentino, fragilizado com a batalha, é facilmente empurrado de volta de grande parte do país. Colômbia e Brasil quebram um corredor entre Venezuela e Bolívia. Tomam parte da Venezuela na Batalha de Rio Nacha. Bolívia e Argentina tomam a parte sul do Brasil, na Batalha do Rio Grande do Sul. Sem mais ter exércitos brasileiros em sua fronteira, o Uruguai também declara guerra a Brasil, Colômbia e Chile. A Batalha de Alstrúnia e Porto Alegre retomam grande parte do sul, tomando muito território nas chamadas ofensivas de novembro. Bolívia invade pedaço do Chile na Batalha de Arica. A Venezuela derrota a Colômbia na Batalha de San José. Horas depois, Colômbia derrota a Venezuela na Batalha de Calcanteira. Em outra grande ofensiva, derrotam os venezuelistas na Janeirada. Colômbia vence o Brasil na Batalha do Acre, tomando o estado para si. Enquanto isso, o exército brasileiro chega até Buenos Aires. Venezuela ganha a Batalha de Cerro Negro e Bolívia perde a de Cancarena. A Argentina chega até Santiago na Batalha de Santiago, embora o Chile a retome na Segunda Batalha de Santiago. Chile e Brasil se unem para tomar a região de Rio Negro da Argentina, conectando os 2 países, e pegando o extremo sul da Argentina na Batalha da Patagônia. A última resistência argentina é tomada na Batalha de Santa Cruz. Chile, Brasil e Colômbia vencem a Batalha de Santiago, São Pedro e São Luís, e posteriormente a Batalha de Costa Boliviana. Chile e Brasil conseguem conquistar a Argentina, tomando parte de seu território para que ela não declarasse guerra a eles de novo. Vendo a situação, Guiana e Suriname desdeclaram apoio à Venezuela. Bolívia começa uma invasão à Argentina, dominando boa parte do país rapidamente.
Vendo a situação, Guiana e Suriname declaram apoio à Venezuela novamente. A Argentina é novamente reconquistada por Brasil e Chile. Venezuela e Colômbia tentam restabelecer o corredor amazônico, passando pelo Peru, fazendo o Peru declarar guerra a esses dois países após estabelecerem o corredor amazônico. Bolívia faz uma grande invasão no sul, na chamada Bolivada, dando segurança para que as Guianas declarassem guerra ao Brasil. O Brasil restabelece a força dos voluntários da pátria, conseguindo ganhar grande pedaço das Guianas e Venezuela. Embora fosse retomada na Batalha de Cenoura, Venezuela e Bolívia tomam grande parte do Brasil e, posteriormente, da Argentina. Na Batalha das Três Correntes, Brasil e aliados retomam grande parte de territórios. Na Batalha da Salazária, chegam muito perto de romper a conexão argentina. Brasil e Chile finalmente conseguem romper o corredor argentino. Os chilenos invadem o norte do país, fazendo o sul se render. Após isso, o Estado argentino é restabelecido. Vendo a expansão venezuelana, Peru declara neutralidade. Venezuela consegue tomar Brasília, a capital sendo movida para o Rio de Janeiro. Peru ganha seu território total de volta. Equador declara neutralidade, Brasil e Colômbia quase rompem o corredor venezuelano. O golpe de Estado é dado, com ajuda colombiana, fazendo o Equador declarar guerra à Colômbia e ao Brasil, conseguindo restabelecer o corredor dessa vez pelos três países. Agora os venezuelistas conseguem tomar grande parte e depois toda a Colômbia, com o presidente fugindo para Porto Alegre, no Brasil. Em novembro, os venezuelanos chegam mais perto do Rio de Janeiro, chegando na fronteira com a Argentina, com o Brasil conseguindo retomar grande território na Batalha do Mato Grosso. Os brasileiros, com a ajuda dos chilenos, conseguem afastar os venezuelanos da Argentina. Nesse período, o Peru entra em uma guerra civil, tentando decidir de que lado ficaria, sendo cada grupo apoiado por seus respectivos apoiadores, Brasil e Venezuela. Durante esse tempo, a Venezuela consegue avançar um pouco em território brasileiro, conseguindo chegar até Assunção, capital paraguaia. O Brasil conseguindo retomar muito território da Venezuela. Após muita luta, os brasilienses no Peru se rendem, fazendo o Peru declarar guerra ao Brasil. O presidente brasileiro recém-reeleito Jair Bolsonaro é assassinado em uma visita a Curitiba, a mando de Nicolás Maduro. Com a ajuda militar do Panamá, é conseguido restabelecer o estado da Colômbia e retomar pedaço do território. Vendo isso, Peru se rende. A Bolívia é inteiramente tomada e a Venezuela recua. Com a ajuda dos Estados Unidos, Brasil cria sua primeira arma nuclear. Quando a guerra, Venezuela recua e toma alguns territórios. Com o exército venezuelano já destruído, Nicolás Maduro manda idosos e crianças para defender seu território. Enquanto isso, Chile cria sua primeira arma nuclear, com os aliados o cercando cada vez mais para Caracas, até que foi a única cidade que sobrou. Até que Caracas se rendeu. Zoom do cerco de Caracas.
Com a tomada de Caracas, Nicolás Maduro é executado em praça pública por diversos crimes contra a humanidade. Com esse acontecimento, o mapa da América do Sul mudou um pouco, com os países vencedores ganhando um pouco de território. Também, como consequência, o Fórum de São Paulo é desfeito e o socialismo é abolido da América do Sul. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like, porque deu muito trabalho.